esta minha última pergunta e algo que quero falar ainda sobre a reforma da Justiça. Que queria citar o ainda Presidente do Tribunal Constitucional, João Pedro Couper, onde disse, agora no início de março, a propósito dos 40 anos do Tribunal Constitucional, o problema é que não há liberdade que resista quando se acentuam pulsões securitárias que proporcionam a normalização da devassa de privacidade dos cidadãos, tornando-se inevitáveis as restrições às liberdades até há pouco tidas como inaceitáveis. E isto vem a propósito da célebre lei dos metadados, que também faz parte das propostas de revisão constitucional por parte do PS e do PSD. E aproveitava esta declaração do Presidente do Tribunal Constitucional para fazer duas perguntas numa. Para já, qual é que é a vossa opinião em relação a estes receios transmitidas pelo Dr. João Pedro Couper, e, por outro lado, qual é o papel, o que é que acham que tem sido o papel do Tribunal Constitucional, no fundo, para tentar garantir esta normalização constitucional que todos nós gostaríamos de ter? Bem, esse é um assunto delicado, de facto. Bem, para já, acho sempre infeliz que um Presidente de um Tribunal Constitucional publicamente venha dar opiniões sobre o modo como os outros criticam as decisões do seu próprio Tribunal, porque isso põe em causa a sua posição de imparcialidade e de representação do órgão. E, portanto, não estou a ver muito bem como é que um Presidente do Tribunal faz comentários políticos em relação àqueles que criticam as suas próprias decisões. Ou ainda por cima, insinuando que há, naqueles que discordam das suas decisões, pulsões securitárias. Isso é um discurso bastante estranho, devo dizer. Agora, há um problema também real, em relação ao qual os dois grandes partidos apresentaram projeto, hipótese de solução, que, por acaso, até há um equívoco, queriam apresentar, mas não apresentaram, que é a questão dos metadados. Também, já agora, isto também mostra bem, digamos assim, a qualidade da classe política, porque, aliás, eu próprio fui ao engano. Quando ouvi a apresentação dos projetos de revisão, quando se falava em metadados, digamos, havia dois temas que uniam PS e PSD, eram os metadados e a questão da limitação à liberdade por causa das razões da pandemia. E eu acreditei que fosse a resposta ao problema dos metadados que mereceu por parte do Tribunal Constitucional uma declaração de inconstitucionalidade. Mas depois fui ver os projetos e não era nada disso. Era o acesso aos metadados por parte dos serviços de informações no âmbito de uma prevenção feita pela atividade de inteligência de Estado que não tem nada a ver com a investigação criminal. Portanto, aí há um grande equívoco. Se as pessoas pensavam que os partidos se tinham unido para resolver o problema dos metadados no âmbito da investigação criminal, estavam absolutamente enganados, porque não é nada disso que lá está. Já agora, peço desculpa, Sim. Só para fazer um pequeno enquadramento para as pessoas que nos estão a ouvir. O Presidente do Tribunal Constitucional falou sobre este aspecto depois de ter referido dois casos na Alemanha, um que efetivo e outro Sim. que foi chumbado, sobre aquilo que eles achavam, utilizando a inteligência artificial, a parte preventiva da criminalidade, utilizando exatamente esse tipo de informação, que penso que é isso que está a referir quando... Sim, agora a questão dos metadados, claro que o grande problema, qual é o problema que neste momento se coloca, é que em relação ao direito penal é o risco do direito penal se tornar o direito penal não do facto, mas do agente. Isto é, de nós começarmos a punir as pessoas por aquilo que elas pensam e não por aquilo que elas fazem. Ou pelos seus comportamentos e não por aquilo que efetivamente façam de criminoso. Esse é que é o grande risco, que é o risco que espreita perante uma sociedade em que as ameaças realmente atingiram um elevado patamar nunca antes visto. Aliás, há um célebre autor alemão, Gunther Jacobs, que até defendeu que para certos criminosos de maior calibre não deviam ter os mesmos direitos de proteção no âmbito do processo penal do que os restantes cidadãos, digamos, o tal direito penal do inimigo. Embora depois o autor tivesse abandonado essa teoria. Sempre achei isso, de facto, indesejável. Agora, há um problema real, que é o problema de saber como é que se faz uma investigação criminal se não é possível aceder a um conjunto de dados que as próprias operadoras têm, os famosos metadados, que podem usar para efeitos de faturação, mas não podem ser usados para efeitos de investigação criminal. E aí é um pouco o mesmo problema em relação à limitação à liberdade, que é o Estado também tem o dever de proteger os cidadãos em relação aos criminosos, e tem o dever de investigar, e tem o dever de punir. Não há um jus puniendi. Mas como é que o Estado vai punir se depois não tem mecanismos de investigação que possam ser dados dentro das condições que são legítimas de acesso a esses metadados?
E, de por cima, aqui há um problema mais complicado, porque há uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que tem uma interpretação, a meu ver, exagerada, desproporcionada, praticamente proibindo que as operadoras possam armazenar dados, os metadados. E porquê que os metadados? Porque os metadados vieram num contexto do terrorismo em Londres. Foi aí que se descobriu que, afinal, uma grande maneira, um modo muito eficiente de prevenir o terrorismo era através dos metadados que transmitem o lugar onde se está, a hora, quem recebe e quem emite a mensagem, não o seu conteúdo. E, portanto, provou-se, no caso dos atentados terroristas de Londres, de 2006, que essa medida seria muito importante para a prevenção do próprio terrorismo. E, portanto, estamos a falar aqui também de casos graves, não estamos a falar de casos de bagatelas penais. E, portanto, essa aqui é a questão que é preciso agora aqui resolver. E, portanto, o problema, nós fizemos uma lei na sequência da diretiva europeia, que estabelecia armazenar os dados entre 6 meses e 2 anos, portanto, essa lei tardiamente foi considerada inconstitucional, porque havia já um problema de incompatibilidade com a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, e agora temos o problema instalado, temos agora um conjunto de processos que foram considerados inconstitucionais, porque se basearam em provas proibidas. Aliás, ao contrário do que se na altura dizia, o Tribunal Constitucional, das decisões, embora não se assumam como retroativas na prática, qualquer lei penal mais favorável sempre retroativa. Neste caso, como a decisão do Tribunal Constitucional veio invalidar uma lei que permitia provas, portanto, é sempre uma decisão que era retroativa, porque em vez de haver uma lei, quando antes não havia nada que permitia a prova, e, portanto, esta norma é sempre retroativa porque passa do pouco que havia que permitia a prova àquilo que não, ou nada. E, portanto, esta decisão, embora a decisão do Tribunal não seja em si retroativa, e esse é o grande equívoco em que alguns juristas têm elaborado, é evidente que essa decisão vai sempre determinar a invalidação de todos os casos julgados e aqueles que estão ainda em curso, por as provas que se basearem nos metadados serem provas consideradas proibidas. Agora, mas isto levanta um problema de investigação criminal. E como resolver? Penso que os metadados são um instrumento muito importante de investigação criminal e tem de haver uma solução equilibrada para o problema. A Alemanha fez uma solução de poucas semanas. Segundo dizem os órgãos de polícia criminal, isso não serve para nada. Guardar dados durante 2 ou 3 semanas ou 5 semanas é praticamente o tempo de abrir um processo de inquérito criminal. E, portanto, o problema é, vamos prescindir desse instrumento de investigação criminal quando há a prática de crimes mais graves? Essa aqui é a questão a qual se pretende responder.